tecnologia mudou a forma de cuidar da saúde feminina. No quadro Mulher em Foco de hoje, o ginecologista e obstetra, Dr. Diego Henrique, vai explicar o que evoluiu na ultrassonografia da mulher e como esses avanços ajudam no diagnóstico e no acompanhamento de diversas condições. A gente começa logo após a vinheta. Primeiro, desejar um bom dia, doutor Diego, agradecer desde já pela sua presença aqui no Saúde e Bem-Estar. Seja bem-vindo, doutor. E vamos a mais uma aula, viu, com o doutor Diego Henrique. Vamos lá, doutor Diego, de fato, a medicina ela sempre evolui muito, graças a Deus, né, com estudos, com avanços, e em relação à ultrassonografia não é diferente. Você que tem uma experiência vasta no assunto, né, e tem muita propriedade para falar isso, porque eu sei que está sempre, inclusive, investindo e trazendo esses equipamentos mais modernos, esses recursos mais modernos. Mas é importante a gente começar lá de trás, né? O que é que mudou? Principalmente para nós mulheres que precisamos estar sempre acompanhando, não só quando estamos gestantes, mas sobretudo na gestação. O que é que mudou na ultrassonografia de antes e de agora, principalmente, doutor? Bom dia, Lara? É impressionante como nós avançamos, não apenas em tecnologia, mas também em conhecimento. Então, hoje, nós contamos com recursos tecnológicos das ultrassons, que são capazes de definir muitas complicações, agravos da saúde da mulher, como a gente trata aqui, já tratou em outros programas, por exemplo, perviedade de tubas uterinas, a condição de estudar a cavidade uterina, isso tudo em consultório, com exames relativamente baratos, seja em guiar a biópsia na hora de estudar um nódulo, seja nas condições na obstetrícia, de cálculo de risco de pré-eclâmpsia, que é a principal doença que mata mãe e bebê, no mundo todo, as malformações e o avanço que isso, a partir daí, deriva, as condições de cirurgias fetais, de você conseguir fazer uma programação para conduzir esse bebê pós-nascimento, algumas condições gestacionais que são conduzidas, tudo guiado pela ultrassom. Estou dizendo a obstetrícia, assim como também temos na ginecologia. Se não existisse a ultrassonografia, é meio que fazer tudo no escuro. Isso, sem conseguir exato. Ter O primeiro diagnóstico de ultrassom na obstetrícia eram os bebês anencéfalos. Eram os bebês que não tinham cabeça, E aí, aquele bebezinho que não formou a calota craniana e o cérebro não formou na sequência. E imagine, ela entrava tipo numa piscina, e se conseguia uma imagem muito borrada daquilo ali, que derivou, na realidade, dos navios, o mesmo princípio físico, e daí a gente vem avançando absurdamente para hoje você chegar numa qualidade de imagem, de recursos tecnológicos absurdos. A pesquisa de endometriose, é importantíssimo a gente colocar isso, é um problema de saúde pública, seja pela dor pélvica, seja pela infertilidade, pelo agravo das condições da qualidade de vida dessas mulheres, E aí, para fazer essa avaliação, essa investigação, doutor Diego, mais importante o que realmente? A qualidade da imagem, O que esses recursos eles podem estar oferecendo, O que é mais diferente, mais importante na ultrassonografia para isso? Sim, eu acho que é um conjunto. Excelente sua pergunta, eu acho que eu entendi. É um conjunto de coisas. A máquina ela é operador dependente. Então, como eu enfatizei no início, lógico que a tecnologia, você tem uma máquina boa, isso lhe dá a condição diagnóstica de aprimorar o seu exame, mas o conhecimento também avançou. Que adianta ver se quem está operando não souber ler, fazer a leitura, Exatamente. Eu dou um exemplo muito clássico, Eu já fazia ultrassom transvaginal há 10 anos lá atrás, quando uns colegas aí de fora, eles diziam, faça o curso avançado, e eu me perguntava, meu amigo, eu faço ultrassom todo dia, há 10 anos, o que é que vai me acrescentar? E foi um divisor de águas absurdo, porque o conhecimento avançou, a tecnologia avançou, e o que antes a gente tinha, tipo, diagnóstico de endometriose só numa cirurgia,
Hoje a ultrassom, daqui a pouco, ela se complementa com a ressonância, mas por ser um exame dinâmico, eu acredito muito que a gente já tem melhores resultados com a ultrassom em mãos e máquinas melhores e mãos trabalhadas e estudadas, né? Diego, é impossível a gente hoje não falar sobre a questão da inteligência artificial, né? Isso já existe também em relação à ultrassonografia? Sim, existe, né? Acho que talvez ainda aquém do que a gente espera que vai evoluir, mas isso é inevitável, né, Lara? Os padrões de imagens, o norte que essas imagens, a inteligência vai te jogar, né, vai qualificar isso, até mesmo qualificando a distância, né? Porque você faz a tomada da imagem e a inteligência pode, porventura, fazer aquela pré-leitura e guiar aquela paciente, né? Isso é muito comum em lesões ovarianas, né? Que você tem classificações aí mundiais e isso pode nortear. O câncer de ovário é um câncer muito temido e os centros especializados de quem mexe com isso, de quem realmente sabe classificar uma lesão ovariana, é fundamental. E a IA, por exemplo, entra nisso, né? Ajudar. E, inclusive, esses avanços e evolução da ultrassonografia, né, ele reduz o erro diagnóstico. Né? Às vezes a pessoa, como você está explicando para a gente, né, que faz com que realmente quem faz a leitura é importante o conhecimento, mas às vezes por um ultrassom que não é tão evoluído, né, ou então por limitações realmente impossibilitem até de um diagnóstico correto, né, doutor Diego? A técnica ela é fundamental, né? E esse policiamento da condução, seja do diagnóstico sugerido à condução, isso aí é um caminho que às vezes a gente se perde, sim, né? Eu acho, Lara, que o principal motivo é ultrassons de baixa qualidade. Não estou generalizando, mas o avanço científico e tecnológico, ele é tão rápido que se você concentra ali numa subespecialidade ali, você não dá conta daquela que dirá de tudo, né? Então, às vezes, você tem, seja por técnica, né, aparelhos de tecnologia inferiores, seja pela técnica utilizada pelo profissional, né, pela capacitação do profissional. Então, a gente ainda deixa muito a desejar. Porque, por exemplo, a endometriose, eu vejo em consultório, a literatura fala em 15% da população. Eu sei que tem um viés, mas de 20% a 30% das pacientes eu encontro em exames de rotina endometriose. E é só querer olhar, é só ter o olhar atento a isso, né? Então, a gente ainda perde nesse sentido. No caso da ultrassom 3D, 4D, né? Isso também vem sendo uma aliada, né? Sim, os recursos tecnológicos, como a gente vem falando. Então, o 4D, o 3D, ele permite uma condição, não é só o baby face, né? O rostinho do bebê, né? Tem algumas complicações que a gente tem recursos multi-slice semelhante à tomografia, né? Então, eu digo assim, a gente chegou a um ponto que na obstetrícia, nunca mais você vai ser tão bem estudado como você é estudado na parte fetal, na vida fetal. Porque lá você faz uma ultrassom que, com multi-slice, é uma tomografia que você já associamos, né, complicações e condições intrauterinas à vida adulta, né? E aí você faz o screening, você segue esse paciente de forma dirigida e específica, né? Então, a gente vai caminhar para isso, com certeza. Doutor Diego, para o telespectador poder entender que às vezes tem indicações, ultrassonografia com Doppler ou ultrassonografia, né? Qual a diferença de uma e da outra, principalmente? O Doppler é um recurso da ultrassonografia em que o exemplo mais simples é a ambulância. Se você estiver parado de olho fechado, você sabe quando a ambulância está se aproximando e quando ela está se afastando. Certo. Isso é o efeito Doppler. Então, o Doppler é um recurso no ultrassom que eu consigo estudar a velocidade do fluxo de sangue no vaso, utilizando esse mesmo recurso. O transdutor capta a frequência, a velocidade daquele vaso, por exemplo, e eu sei se aquele sangue está se aproximando, se afastando, com que velocidade. E, a partir daí, por exemplo, na obstetrícia, a gente sabe se o bebê tem anemia fetal. É assim que a gente estuda isso. A gente sabe se aquela placenta está
funcionando bem, a gente sabe se aquele bebê está oxigenado devidamente. Então, o recurso Doppler nos permite ampliar nossa gama de dados daquele exame. As minúcias mesmo, o exame mais minucioso de órgãos importantes, até do feto, né, como o coração, enfim, e outras partes do bebê, talvez tenha sido um dos maiores avanços nessa parte. Com toda certeza, né? Porque eu julgo que sim. Embora reconheça que na parte ginecológica também tem, né, a gente avançou absurdo, por exemplo, na endometriose. Mas no bebê é surreal. Né? Há 12 anos, quando eu comecei a fazer a MOF de primeiro, eu escutava muito o colega dizer assim, para que vai fazer esse exame se você não vai descobrir, não tem o que fazer, né? E hoje a gente opera dentro da barriga, né? A gente muda, a gente resolve praticamente tudo. Né? A gente resolve praticamente tudo de complicações fetais, umas mais, outras menos, mas a gente tem intervenções propostas para quase tudo e tudo vai partir da ultrassom. Né? É muito doloroso a gente ver, como eu tive ontem, uma paciente que o bebê, ela está gestante novamente, né? O bebê, ela perdeu o primeiro bebê, nasceu normal, morreu com 2 dias, ficou roxo e morreu com 2 dias. Ela disse, ele ficou roxinho e morreu. Assim, dói quando a gente vê uma história dessa, porque a gente provavelmente ali por trás tinha uma cardiopatia, né, congênita, e hoje... Que não foi que não foi diagnosticada, né? Então, você vê, hoje a gente trata praticamente todas as cardiopatias congênitas e passou desapercebido. Imagine a dor dessa paciente que chorava, né? Foi fazer o morfológico do primeiro trimestre, da nova gestação, aos prantos, porque é insegura, não sabe se vai acontecer, não sabe o que aconteceu, se culpa por isso, né? E a dor familiar, a mãe dela chorando com ela. Então, assim, a gente não precisa mais passar por isso, né? Verdade. Não estou dizendo que nunca vai haver dor. Mas isso é possível ser contornado na maioria das vezes. E isso é o objetivo da ultrassom, né? Transformar essa realidade. Verdade. Então, fica até esse alerta também para que, além de procurar, né, fazer com um profissional que tenha bons equipamentos, que também tenha conhecimento, né, que saiba usar as duas coisas ao seu favor, né, e ao favor do paciente, que isso é que é importante, né, a gente sentir seguro com aquele diagnóstico, com aquele laudo, com aquilo que vai estar sendo ali passado diante de uma consulta e diante de um exame da ultrassonografia, que, graças a Deus, a tendência já evoluiu muito, a tendência é evoluir cada vez mais. E que bom saber que aqui em Mossoró a gente sabe que encontramos profissionais que estão sempre em busca, né, de avançar o seu conhecimento também, apesar de já saber muito, ter muito de recurso, mas não para, né? Tá sempre graças a Deus mais. A gente evoluiu bastante também. Eu digo em termos regionais, né, local. Pois é, para resolver aí de tudo, desde a parte ginecológica, essa parte obstetrícia, né, de infertilidade, enfim, é todo um mundo que a ultrassonografia pode ajudar nessa investigação. Doutor Diego, quero agradecer a sua participação, né, sempre trazendo informações tão importantes para o nosso telespectador. Obrigada. É sempre bom estar aqui, Larinha. Bom dia a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Bora pro intervalo, é rapidinho. O próximo bloco tem equilíbrio. Vamos falar sobre massagem desportiva. Volto já.